Senhor já está nesse lugar, amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos para o último tema desse trabalho, né? Como eu tenho falado aqui todas as quartas-feiras de março, nós estamos em um trabalho diferenciado, né? Não é sempre desse modelo, mas o Senhor tem falado grandemente nos nossos corações desde o primeiro trabalho desse jeito, né? Desse modelo. Acabando? Tá piscando. Se puder trocar. E hoje, buscando a direção do Senhor, eu falei, Deus, o que nós vamos conversar, né? A respeito do que nós vamos falar, pastora Silvia? Eu acho que, né? A gente sempre é bem ministrada com vários temas, enfim. E aí o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos a respeito do valor da mulher. Queridos, muito se fala, né, sobre o empoderamento feminino, nessa nova onda de mulheres feministas. E na verdade, a gente sabe que tem, claro, os seus lados positivos, né? Porque com os movimentos, né, desde o primeiro movimento, na Primeira Guerra, se eu não me engano, mundial, as mulheres, elas tiveram um avanço grande, né, onde elas poderiam sair para trabalhar. Com esse movimento nós adquirimos o poder do voto. Então coisas boas aconteceram. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, as pessoas foram confundindo as coisas e fazendo com que o que poderia ser bom se tornasse uma maldição até para a vida de nós mulheres. Porque dá-se a entender para nós que a gente não precisa de ninguém, que a gente não precisa da força masculina, que a gente não precisa da figura do esposo, do nosso lado, né? A gente é autossuficiente. E na verdade não é dessa maneira que nós cristãs, né, segundo a palavra do Senhor, nós entendemos. Nós entendemos que o Senhor, Ele é o cabeça de tudo e de todos, Ele é o soberano. A partir do momento que nós nos casamos, o homem, ele passa a ser o sacerdote da casa, e nós mulheres passamos a ser a adjutora, aquela que ajuda, aquela que colabora, né? Se eu não me engano, é a irmã Marli que fala que o marido, ele é a cabeça, é isso, irmã Marli? E a gente é o pescoço, porque sem o pescoço a cabeça não se movimenta, a cabeça não vai para lugar nenhum. E é bem dessa maneira, né? Só que na vida do homem e da mulher, quem tem que governar é o Senhor, é a palavra de Deus. Então nós temos que ser direcionados por essa palavra poderosa. E ao contrário do que muitos dizem, quando leem a Bíblia, quando leem a palavra do Senhor, tem uma ideia de que a Bíblia é machista, de que a Bíblia só, né, dá poderes e delega funções para os homens e que a gente não. Só que hoje nós vamos conversar a respeito do valor que Jesus deu para as mulheres. E antes de Jesus estar na terra e dar esse devido valor para as mulheres, lá no Éden, o Senhor, o próprio Deus, a partir do momento que o pecado entrou na humanidade através de Adão e de Eva, que ali desobedeceram a Deus, na mesma hora o Senhor, Ele deu uma autoridade para a mulher incomparável. Porque a hora que Adão peca e que a mulher peca também, no mesmo instante, o Senhor, ele coloca ali, ele castiga, vamos dizer assim, a serpente, né? Você se rastejará por toda a sua vida, né? Ele castigou ali o homem, pelo suor do teu rosto você ganhará o teu pão. Ou seja, sem trabalhar, alguém come aqui sem trabalhar, gente? Não, né? Para ganhar o salário aí, a gente tem que trabalhar. E o Senhor também disse para a mulher, né, que com dores de parto, você teria, né, que ela teria os filhos. Só que o Senhor também disse algo muito importante, que através da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Olha o poder e a autoridade e o valor que o próprio Deus nos dá. Então nós não precisamos, nós não temos a necessidade de ir atrás de qualquer movimento feminista, machista ou taisistas que surjam na face da terra, porque a gente já tem a própria palavra
palavra de Deus para nos nortear e nos dar a direção. Amém? Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser uma breve reflexão. Você que tem a palavra do Senhor, abra no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 10 e 11. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, somente os versos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nós vamos ficar aqui, e disse-lhe Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui o Senhor estava dando um valor imensurável para a vida dessa mulher. Essa mulher não foi pega em adultério. Só que a gente entende ou subentende aqui que só ela estava adulterando. O homem não, né? O homem, né, até pela cultura deles, o homem não se falou. Mas ela estava ali para ser apedrejada, porque a condenação para aquela mulher era de morte. Não tinha desculpa, não tinha validação para aquilo que ela estava fazendo. E ali os fariseus, as pessoas, a população, todos com pedras nas mãos, julgando, condenando aquela mulher à morte. Até que Jesus, passando por ali, Jesus vê aquela situação, vê aquele cenário de morte, e Jesus se aproxima daquela mulher, né? E ali ele é indagado e ele começa simplesmente a escrever no chão. A hora que ele se levanta, ele diz somente uma palavra para aquela multidão: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Queridos, na mesma hora, vazando o povo, né, pastora? O povo foi embora. E ali o Senhor Jesus se coloca de frente com aquela mulher, ela fica de frente com ele também. E ali ele fala: mulher, cadê os teus acusadores? Você ia morrer, foi pega em adultério, mas cadê? Dá uma olhada ao seu redor. Eu acredito que aquela mulher ficou surpresa a hora que ela olhou ao redor dela e não viu ninguém. Porque ela falou: Senhor, não tem ninguém. E aí ele fala: se ninguém te condena, tampouco eu. O Senhor, ele era sem mancha, sem mácula, ele não tinha pecado algum. Ele poderia muito bem falar para ela: olha, você merece sim a morte. Mas ele sabia que através dele a redenção chegaria para aquela mulher, e ele deu um alto valor para ela. Quando ele diz para ela: tampouco eu te condeno, ele está dizendo simplesmente: vai e viva a sua nova vida, porque você está perdoada. Pastora, o que a pastora entende dessa palavra tão poderosa e desse valor que Jesus Cristo deu para essa mulher? Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém. Olha, pastora, o Senhor, ele é tão maravilhoso que só ele, né, para nos dar a oportunidade do arrependimento, né? Ele ali, naquele momento, ele disse, né, para ela, os acusadores já mesmo olharam para o passado, né, para as coisas que eles tinham feito também. Ninguém quis atacar a primeira pedra, né? Ninguém tacou, correu. E ali ela estando nas mãos do Senhor, ela teve a oportunidade, né? Como eu, como você mulher, como você homem que está aqui, tem a oportunidade de se arrepender, porque só o Salvador nos dá essa oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, de nos arrepender daquilo que estamos fazendo e que não seja bom para a nossa casa, para a nossa vida, né? É através dele que a gente tem essa chance do arrependimento. Essa mulher foi
grandiosa, sortuda, né? Privilegiada, né? De estar diante do Salvador, e Ele está fazendo, né? Ali, e tão bom foi que ela teve também a oportunidade. Eles quiseram envergonhar ali aquela mulher, né? Não somente a mulher, como a Jesus também, né, pastora? Eu creio que aqueles homens, eles queriam envergonhar, né? Ela, envergonhar a Jesus, e não foi assim que aconteceu, né? Jesus, Ele perdoou. E eu tiro muito, hoje eu lendo essa palavra, né? A pastora me mandou, e eu lendo, eu tirei muita coisa dali, viu? Nós mulheres privilegiadas, né? E às vezes, meditando também nessa palavra, Jesus, quando Ele perdoa ela, Ele dá a ela uma nova chance de fazer e refazer a vida dela novamente, agora de uma forma melhorada, né? Purificada, salva, sem pecados. Só que muitas vezes, trazendo para os nossos dias de hoje, né, nós cometemos falhas e erros. Todos nós cometemos. Algum momento das nossas vidas nós vamos falhar em algo, vamos pecar em algo. Mas o Senhor, quando a gente se arrepende, o perdão dele é automático para as nossas vidas. E muitas vezes, trazendo para a nossa realidade de hoje, o que eu percebo é que nós mulheres, nós temos uma dificuldade muito grande de nos perdoar. Às vezes o Senhor já liberou o perdão sobre nós, já estamos restauradas, renovadas, curadas nele, e muitas vezes nós carregamos culpas, né? Porque eu acredito que a hora que aquela mulher ouviu aquela palavra, tão pouco eu te condeno, ela se tornou livre das culpas, dos erros que ela cometeu. Então eu aprendo, independente dos meus erros, independente dos seus ou dos seus, se você se arrepende de todo o coração e o Senhor, Ele pede sobre você o perdão, você não precisa mais carregar peso algum. Nós não precisamos mais caminhar carregando os nossos pesos, as nossas culpas, porque se as pessoas não nos condenam, tampouco o Senhor nos condena, mas a gente também não pode viver se condenando, né? E muitas vezes a pastora Silvia, né, ela atende muitas mulheres também, igualmente a pastora Vânia, a pastora Nadir. Nós atendemos muitas mulheres, e no meio dessas mulheres, algumas carregam culpas de 20, 25 anos atrás, né? Então é necessário nós entendermos que se Jesus nos perdoa, nós também precisamos nos perdoar. Com certeza. Até esses dias atrás eu conversei com uma pessoa, e a pastora falando, né, sobre as culpas que as mulheres carregam. Ela tem um filho viciado, né, em drogas, e ela fica se culpando, né? Até ela se culpa. O que eu fiz, né, para mim estar passando por tudo isso, e por ele também, né? E eu falei para ela, eu falei assim: você não tem culpa nenhuma. Você não tem culpa nenhuma, foi uma escolha que ele fez, né? Você ensinou ele, né, no caminho que ele deveria andar, você ensinou as coisas certas para ele. Então não se culpe, não fica se martirizando, se culpando, porque é relevante nós mulheres ficarmos culpando por tudo que acontece, né, pastora? Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, talvez a gente se traz muita culpa. Muitas mulheres sofrem com isso. Você já se culpou alguma vez? Eu já se culpei. Mas eu aprendi buscando na palavra do Senhor, eu aprendi e eu entendi, né, que muitas vezes não temos que ficar com esse pensamento. Temos que ser mulheres fortes, mulheres que Deus deu uma chance da gente se arrepender, como Ele deu a chance para essa mulher lá, né? Ela se prostituía, ela se arrependeu. E se você se arrepender também, e você não fizer mais aquilo, porque tem isso também, né? Deus, Ele nos perdoa, mas a gente também não tem que ficar batendo na tecla do pecado, né? A gente tem que se arrepender de todo o coração. Se arrepender de tudo aquilo que fizemos de errado, e daquele dia em diante a gente procurar fazer o que é bom para nós, é bom para a nossa casa, para a nossa família, para aqueles que nos arrodeiam, né, pastora? Mas eu já me culpei, sim.
E como que a pastora fez das suas experiências, né? Para que a gente venha entender. Às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou não me condenar, não me culpar por algo? Na sua experiência, como que a pastora conseguiu se livrar dessa culpa? Das culpas, talvez, que você carregou por um tempo da sua vida? Olha, eu carregava uma culpa comigo, vou até falar. Vocês querem saber, gente, qual é a culpa que ela carregava? Fala. Olha, nem foi eu que cometi nada, mas eu passei por um processo há muitos anos atrás, no meu casamento, e eu me culpava por aquilo ter acontecido no meu casamento. E muitas vezes eu só culpava o meu esposo, né? Eu só culpava o meu esposo, Só que até quando chegou um dia que eu vi que a culpa não era só dele. A culpa era minha também, porque eu deixei brechas, né? Eu não conhecia tanto a palavra do Senhor. Eu já vivia no meio do povo evangélico, né? A minha família tem muitas pessoas que já eram da igreja, mas eu não tinha esse discernimento. E eu culpava muito o meu esposo por aquilo ter acontecido, e eu não olhava para mim. Aí muitas pessoas, pastora, quando eu tentava explicar que aconteceu isso, e que eu tinha perdoado, e que eu tinha me livrado daquilo que me afligia, eu não sinto mais aquela culpa que eu tinha, que eu tinha deixado acontecer, né? A partir do momento que eu entendi também que aquilo não era só culpa do Paulo Sérgio, e minha também, e aprendi na palavra do Senhor, eu aprendi a lidar melhor com tudo que acontecia no meu casamento. E foi aí que eu me joguei mais ainda na presença do Senhor, comecei a buscar mais ainda o conhecimento da palavra do Senhor, e tirei essa culpa de mim, né? Então essa experiência eu sempre passo para as mulheres também que me procuram, que falam que passou por esse problema, né? Do adultério também. Então na casa, né? Na casa da gente, eu sempre falo para elas, elas falam, mas eu não consigo dar uma segunda chance. Eu falei, não, mas você tem que dar uma segunda chance. Você tem que ver onde você errou, aprender com o teu erro também, porque talvez o erro não seja só da pessoa que está com você, seja seu também, né? Até porque todos nós somos passivos de erros. Todos. Todos nós somos passivos de erros, porém, o erro, ele não serve para nos matar, né? Não é porque eu errei uma vez, o Senhor Jesus veio com o perdão, com a graça, com a liberação sobre a minha vida, que eu tenho que me sentir no direito de ir lá e fazer de novo. Porque o Jesus vai me perdoar, então faça de... Não, o erro, que Jesus disse para ela que ele foi bem enfático, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, a falha, o erro nas nossas vidas é para ser cometido talvez uma vez só na vida. A gente pode cometer outros erros, né? Mas não mesmo. Exatamente. Se eu pegar essa toalhinha sua, e eu sei que ela não é sua, alguém chega em mim e fala assim, se arrepende, devolva para ela porque não é sua, eu devolvo, né? Talvez eu cometa algum outro erro, mas de pegar a toalha dela de novo, não mais, né? Então, quando o Senhor Jesus dá a liberação para essa mulher e fala, mulher, ninguém te condenou, tampouco eu, vai e não peques mais. Ele está dizendo, vai, viva a sua vida com liberalidade, né, perdoada, com a salvação, porém, né, eu sempre gosto de dizer isso, tem uma vírgula, né, mas não peques mais, não faça mais aquilo que possa custar a tua vida ou custar a tua salvação. E também, pastora, nesse tempo, meu esposo tinha pedido perdão, que não iria acontecer mais, e eu custei, né, também a perdoar, e fiquei naquela fase, mas o perdão, ele é tudo, aí houve esse perdão. Hoje eu estou casada, agora dia 4 de abril vai fazer 31 anos que eu estou casada, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que servem para aprender. E Deus mostrou um novo caminho, um novo casamento, uma nova forma da gente viver junto. Muitos falam, Silvinha, você é muito
boa demais, mas não é assim. Quando a pastora falou também sobre a submissão, você andar do lado do seu esposo, ouvindo o que ele tem a falar, ouvindo o que ele tem a te dizer. A casa da gente tem que ser conduzida assim, assado. Ouça, mulher, porque você tem que estar do lado dele para vocês poderem vencer, porque casamento, a vida a dois, ela não é fácil. Pastora, já não sei há quantos anos a pastora está casada, mas não é fácil. Eu estou com o Paulo Sérgio faz 32 anos, o homem que o Senhor Jesus preparou para mim. Se ele estiver vendo a live, ele vai gostar. A pessoa certa que o Senhor preparou para mim. Passei por muitas atribulações. Se ser submissa é feio, aí eu sou submissa. Eu sou submissa, por isso hoje eu louvo o Senhor pelo meu casamento, pela minha família, meu filho, minha nora, meu neto. Eu louvo a Deus e eu perdoei, tirei tudo aquilo ruim do meu coração. É uma coisa assim que o perdão ele é difícil, mas tem que acontecer. E na verdade o perdão ele não é um sentimento, né? O dia que eu sentir no coração, não. É uma decisão. Você tem que passar por cima de muita coisa que você acha certa para você e que você não queria. Eu falei que eu não perdoaria. Eu falei que seria uma vez só. Não foi uma vez só, né? Não é uma vez só que acontece tanta coisa na vida da gente e a gente tem que sempre perdoar, porque o nosso esposo que está do nosso lado, ele não é perfeito, como eu também não sou perfeita, mas é através dos perdões do dia a dia, que só quem casa vai entender, só quem está casado vai entender o que a gente está falando, mas é uma fórmula de você ter um casamento duradouro, né? O perdão, você estar junto, você ser uma pessoa submissa, conversa, né? Para a gente poder estar fazendo aquele casamento permanecer. Eu pretendo ir até o fim dos meus dias. Quando vocês estavam nesse momento de conflito, né? De traição, qual era o valor que você sentia ter? Nem falando do valor da mulher. O valor é ruim. Quando acontece, você se sente muito mal, né? Só que depois você vai vendo que não é assim. E depois da restauração? Isso, através da restauração. Só depois que acontece a verdadeira restauração, o verdadeiro perdão, você vai entender tudo aquilo que você passou. Muitos podem falar, nossa, a Silvinha tem coragem de falar isso, porque quem vê cara não vê coração, né? Pensa que eu vivo as mil maravilhas, né? Porque a minha casa, eu vivo com o sorriso aqui, de orelha a orelha, mas não é bem assim, não. E eu acredito que nenhum casamento é assim, nenhum. Tem dor, tem luta, tem choro, tem alegria, né? Tem muitas batalhas, muitas. Mas você tem que estar ali do lado do seu parceiro para você conseguir vencer. Hoje eu tive um dia atribulado, que nem a pastora sabe que aconteceram várias coisas e foi muito atribulado. Meu avô tem 92 anos, né? A pastora conhece minha família e ele está adoentado. E eu falei para minha mãe, falei, nossa, só faltava. Eu fui para Santa Casa, eu achei que eu não ia sair de lá hoje. Aí eu falei, tenho compromisso na igreja, Deus, o Senhor é Deus e vai agindo aí. E o Senhor preparou um médico tão abençoado que aquele médico fez fluir tudo. E em 1h45 mais ou menos nós conseguimos resolver tudo. Só o Paulo Sérgio que não conseguiu resolver tudo, né? Que eu gostaria que ele estivesse aqui. E eu até mandei para ele, eu falei assim, Paulo Sérgio, como o diabo é astuto. Esse é muito encardido, pastora. Mas você está aqui. Eu estou. Para pisar na cabeça dele e dizer para ele que na minha casa, na minha vida, ele não tem vez. Porque ele fez, ele fez de tudo para hoje a gente não está aqui, mas eu estou aqui. Paulo Sérgio não conseguiu, mas eu estou aqui. E ele falou, eu falei, Paulo Sérgio, olha como o diabo é astuto. Ele fez tudo isso para a gente não estar lá hoje junto. Porque eu queria estar aqui com ele.
né? Porque para mim até é uma forma de testemunho, né? De falar para vocês que hoje eu tenho um casamento abençoado, que já faz 31 anos que nós estamos juntos. Então é assim, para mulheres que estão aí querendo jogar o seu casamento fora por questão de perdão, não faça isso, não. Pense, repense. Deus ele vai te dar estratégia para você conseguir vencer tudo isso, né? E perdoando você vai conseguir melhor ainda, porque o seu coração está mais limpinho. Com ressalvas de relacionamentos extremamente abusivos, né, pastora? Isso Porque tem situações que não cabem somente ao diálogo. Com certeza. Tem situações que, infelizmente, por falta dessa palavra que nos traz luz, que nos traz vida, que nos traz restauração, por falta de entendimento e conhecimento, muitos casamentos estão assim à beira do precipício, né? Então, nesses casos, a gente aconselha diferente, mas havendo a restauração, havendo o verdadeiro perdão, havendo o alinhamento entre as duas partes, o perdão ele é curador, né? Ele é curador. E para as jovenzinhas que estão pensando em entrar num relacionamento, saiba do seu valor. Não é, pastora? Porque às vezes a gente vê muitas vezes um casamento lá na frente conturbado. Por quê? Começa conturbado. Más escolhas. Não observa se o camarada é trabalhador. Não observa se é estudioso. Não observa se trata bem a mãe ou o pai. Gente, o meu futuro genro é futuro porque ainda não pôs aliança na mão. Então até lá é futuro, né? Glória a Deus. Espero que seja o genro. Já faz 5 anos que ele e a Ishla estão juntos, né? E não faz muito tempo, eu até disse isso para ele em casa. Foi acho que na campanha desse ano, dos 12 dias. Eu já sabia que ele é um moço maravilhoso, de Deus, cuida muito bem da minha flor e tal, né? Só que quando foi esse ano, eu cheguei em casa, acabou o culto aqui da campanha, nós chegamos em casa, eu fazendo janta, e aí eu ficava dentro de mim, eu não vou falar, mas eu tenho que falar, eu não vou falar para não levantar o ego, mas do outro lado eu falando, não, eu preciso falar para ele. Aí eu chamei ele e falei assim, ô João, deixa eu falar uma coisa para você, filho. Ele falou, fala, pastora. Eu falei assim, olha, eu tenho certeza que você vai ser um excelente esposo para Ishla. Aí ele ficou olhando assim para mim, aí ele falou, eu falei assim, sabe por que eu sei disso? Porque acabou o culto aqui, a mãe dele veio no culto naqueles dias, né, a Sueli, acho que no primeiro ou segundo dia da campanha. E enquanto nós estávamos tomando um cafezinho ali, conversando, batendo papo, eu estava ali com ela na frente, aí ele chegou para conversar do ladinho, aí ela falou assim, eu vou embora, tá? Aí, gente, ela mora aqui na esquina. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, mãe, eu vou te levar. Aí foi, avisou a Ishla que ia levar ela, levou ela até na casa dela. Eu vi que ele, acho que colocou ela para dentro, fechou o portão e subiu para cá de novo para ficar com a Ishla. Olha o cuidado. Ele poderia muito bem pensar, mora aqui atravessando a rua, no meio do quarteirão, né? Mas o cuidado, o carinho com a mãe, eu falei para ele, eu vou ter tranquilidade em saber que você vai tomar minha filha como tua esposa, você vai casar com ela, porque o jeito que você trata a sua mãe é o jeito que você vai tratar ela. Então as meninas de plantão aí que aí estão noivas, que namoram ou que ainda não namoram, mas que pensam em namorar, atentem-se para isso. Se o camarada responde para a mãe, xinga a mãe, maltrata a mãe, o pai, você acha que não vai fazer com você? Vai! É questão de tempo. Então, se o Senhor está te dando a oportunidade de estar aqui hoje ouvindo isso, é porque Ele tem cura para a tua vida lá para frente, né? Então, saiba do seu valor. Se Jesus valorizou uma mulher adúltera, perdoou ela, saiba que você nele tem um grande valor, em nome de Jesus. Não desperdice isso por nada, para a glória do Senhor. Com certeza. Você tem que ser cuidada, mulher. Não, você tem que cuidar também. Sim. Mas é mais cuidada, né? Porque a mulher ela é mais frágil, ela precisa mais de um carinho a mais, de um cuidado a mais. É assim que eu acho que a gente precisa ser observada, né? Quando nós somos observadas, zeladas,
a gente consegue ser mais forte ainda, né? Embora a gente seja frágil, mas a gente é forte, né? No nome de Jesus. É bem assim. Dê suas palavras finais aí para a mulherada e para os homens também, porque tem homens de plantão. Laís. É assim mesmo. É uma palavra muito forte, né? O perdão. Como Jesus ele perdoou aquela mulher, Ele pode perdoar você também, os seus pecados, e você se redimir deles, porque o Salvador ele nos ama, né? Então Ele dá essa chance para nós mulheres, Ele dá essa chance para você homem de fazer diferente, de ser diferente, porque temos, né, que ter essa harmonia no casamento, na nossa casa, na nossa vida, porque o que a gente mais quer nessa terra é ter a paz, né, pastora? Que nem a pastora falou, saber que você está entregando a sua filha para uma pessoa boa, de bem, né? Eu também, saber que eu entreguei o meu filho para uma pessoa que cuida dele, né? Que vai ser parceira. Então você tem que, e você mulher que tem o seu filho pequeno, ainda, já vai profetizando, vai orando, para que ele seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, porque nós só temos a ganhar estar na presença do Senhor, porque o mundo ali fora, ele tem poucas coisas boas para nos oferecer, e dentro da casa do Senhor, com o Senhor, Ele tem muitas coisas boas para nos oferecer, né? E eu louvo ao Senhor por hoje eu estar dentro da igreja com meu esposo. Eu orei 20 anos pela conversão dele, e hoje ele está na igreja comigo, e louvado seja o Senhor por eu não ter desistido da minha casa, por eu não ter desistido do meu casamento. Louvo ao Senhor. Seja firme e forte, você também, mulher, em nome do Senhor Jesus, amém? E hoje você tem o devido valor como mulher, com o seu ministério, com aquilo que você é e com aquilo que o Senhor te deu. Fiquei doente esses tempos, né, com o tornozelo. Nossa, fui muito paparicada. Não sei se naquele tempo se eu seria, mas o Senhor ensinou o Paulo Sérgio a como tratar uma mulher, a como ser melhor, a como ser diferente. Hoje ele é um novo homem, né? Louvo ao Senhor por isso. Todos os dias agradeço muito ao Senhor por isso. Amém. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. Eu que Fazendo de agradeço. você essa mulher valorosa que você é, no nome de Jesus. Amém, pastora. Deus te abençoe.